Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, eu coloquei um vídeo aí, o último vídeo meu foi sobre a igreja que vai ser salva, que é a igreja de Filadélfia, né? E o Espírito me impulsionou, o ardor, né? Já que eu citei muito ela, é tipo assim, a antítese de Filadélfia, que é logo a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Ele está no Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22. E eu vou tentar explicar ponto a ponto, igual eu fiz com a igreja de Filadélfia. Antes, lembrando, irmão, que Laodiceia ele ficava numa região ali da Líbia, né, que hoje é a Líbia ali, que tinha uma situação topográfica, né, peculiar. A água que vinha de lá, parte vinha das montanhas, do Monte Ararat, que era mais fresca, mais gelada, né? E outras vinham do rio lá, Rio Jordão, que era quente. Então ela se misturava. Então não era uma água muito boa. Porque você já tentou beber uma água morna? Da ânsia de vômito. E isso está explicando aqui. O Jesus ele usa inclusive isso para explicar, para ilustrar como é que é a igreja de Laodiceia. Então vamos lá. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declarou Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, eu já expliquei, né, o negócio da região lá, a água morna te faz vomitar. Mas o contexto que Jesus está falando é o mesmo de Laodiceia. Ele conhece as suas obras, entendeu? E se ele está falando, só que a igreja de Filadélfia, ele tá elogiando você por suportar, né, com paciência, todos os ataques que o mundo faz, que o mundo é contra Cristo desde quando Cristo começou a pregar aqui. Desde quando Cristo nasceu, o mundo é contra Cristo. Então, se você fica em Cristo, tu vai arrumar inimigo. Se você não tem inimigo, tem alguma coisa errada com a sua conduta cristã. Então, já aqui em Laodiceia, ele diz que conhece as suas obras, mas ele fala que você não é frio nem quente. Aqui muita gente pensa, irmão, que é no contexto de orar, de ler Bíblia, de, sabe, ser aquela carola, subir monte quase todo dia. Mas isso é muito bom de fazer, entendeu, irmão? Porque isso aí demonstra uma intimidade maior com Deus. Mas ele está dizendo aqui no contexto de fé, irmão. Ele está dizendo aqui, ó, você pode ser quente dentro da igreja, mas quando você chega em casa e liga no Fantástico e escuta aquelas mentiras todas que a Globo e outras emissões de TV falam pra você, você fica frio, aí não adianta de nada. No mesmo dia, cocheando entre dois pensamentos. Você declara na igreja, cheio de unção, roda, pula. Aí diz assim, eu tenho fé. Isso aí qualquer ímpio, traficante, coisa, ele vai falar que tem fé, ele vai falar que acredita em Deus. Até aí tu não está dizendo nada. Mas ele fala, eu tenho fé que a minha situação vai se resolver. Entendeu? Aí é um problema que exige uma quantia de dinheiro. Você precisa de uma quantia de dinheiro. Aí você vai pegar com a agiota. Tu tá me entendendo? Na igreja você é quente. Aí tu vai com as suas forças humanas, com as suas armaduras de Saul, procurar força no seu próprio braço, no seu próprio entendimento, ao invés de deixar nas mãos do Senhor que opera o milagre sobrenatural. É isso que ele está falando, é sua fé. Aí qualquer coisinha já te derruba também. Qualquer coisinha faz você sair da graça, faz você agredir, reclamar, blasfemar. Analisa, Paulo fala assim, analisa, pois, o homem a ti mesmo, entendeu? E por esse motivo, porque és morno nem frio, nem é frio nem quente, estou pronto a vomitar da minha boca. Jesus, ele quer 8,80 aqui. Eu sou de uma igreja, do pastor Elvis Guimarães, a igreja cristã Voz da Verdade, que o pastor ele sempre fala, que ele acompanha a mensagem,
é um dos piores ministérios que existe. Sabe o quê? É um ministério de restauração. É para pregar para crente. E crente cascudo. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu ria quando o pastor Elvis falou isso. Mas quando você começa a falar de Deus para as pessoas, você acaba sentindo isso na pele. É a pior raça para você pregar a pessoa de dentro da igreja. Porque elas acham que já sabe de tudo. Inclusive muitas já pensam que já está salvo. Aí muitos fazem igual os fariseus. Se lembra do cego lá que foi curado? E Jesus curou o cego desde nascença. Aí os fariseus queriam saber quem curou. E o cego falou assim, foi um tal de Jesus aí, querido. Ele veio aqui, eu criei. Eu acreditei nele e ele me curou. Aí como eu tô falando, os fariseus, que é da igreja, da sinagoga, dá glória a Deus. Jogou cheio de barra lá, nunca fez nada pelo homem. Quando Jesus cura, ele quer saber qual é a mecânica do processo. Aí o homem falou lá, por que vocês não vão procurar saber? Levou fora, você quer saber mais do que nós? Tem muita gente assim, irmão. Essa passagem está ali para dizer isso. Tem muita gente assim, que se acha que tem 20 anos de igreja e se acha superior a todo mundo. Eu conheço gente assim, eu já falei isso nos vídeos. Vamos lá, versículo 17. Ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és pobre, miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Ele está a igreja de Laodiceia, a pessoa da igreja, você, eu tenho dinheiro, olha como é que meu templo está cheio. A palavra de Deus diz, Jesus fala que ele é o bom pastor. E as ovelhas, elas reconhecem a voz do verdadeiro pastor, querido. Pelo nome. Eu fico imaginando uma igreja. Eu estou fazendo o maior esforço aqui para não falar mal das falsas igrejas, que isso não é certo, se confunde. Mas quem me conhece minha linhagem, eu estou falando para vocês mesmo praticar o exercício lógico, né? Uma igreja com 5 mil membros aí, que faz culto até em estádio de futebol aí, será? Se Jesus voltar naquela, ele vai saber o nome de um por um? Sei não, hein? Eu não me arrisco, não. Então, ao mesmo tempo que ele está falando que não precisa de nada, aí ele está falando assim, o Jesus está falando justamente ao contrário, porque a visão da igreja de Laodiceia é uma visão do mundo, de riqueza. Do jeito que eles pregam, irmão, parece até que uma casa, um carro, você comprar é coisa de Deus. Ele pode te dar? Claro que ele pode te dar. Mas se ele perceber que você vai acontecer alguma coisa de ruim, né, com esse veículo, com essa casa que ele vai te dar, se você isso vai se soberbecer e ele tem assim a vontade de salvar, ele não te dá. Entendeu? Mas do jeito que essa igreja de Laodiceia prega, inclusive nos dias de hoje, parece até que, né, macumbeiro não tem carro, não tem mansão. É o que mais tem, querido. Pessoa ligada a Satanás, que faz parte de Satanás com riqueza. Então, desconfia desses pastores que associam riqueza e bens materiais com o poder de Deus. Porque o próprio Jesus está falando. Ele é miserável, digno de compaixão. Pobre, cego, está nu. A nudez na Bíblia fala da vergonha, tá, irmão? Essas pessoas só vivem dando vergonha, passando vergonha. Portanto, ofereça-te esse conselho. Olha só como é que Jesus, hein? Pronto para vomitar da boca, ainda assim dá o conselho. Esse é Jesus. Aliás, na igreja de Filadélfia, ele fala, venho sem demora. Né? E aqui, no versículo 20, que eu já vou chegar, ele está falando, eis que estou à porta e bato. Tá vendo? Ele saiu lá de cima, ele está vindo sem demora, ele está chegando, e agora nessa igreja sétima ele está na porta. Essa igreja de Laodiceia, irmão, vou falar para você, ela não existia há 30, 35 anos atrás. Ela não existia, entendeu? Ela é uma igreja que, assim, conforme foi aumentando, né, assim, a podridão do mundo, ela foi evoluindo junto com a podridão do mundo. Porque quem é dos anos 80 aí, eu tenho 48 anos, mas eu me lembro, você conhecia os crentes pela roupa, pela conduta, pelo modo de falar. Todos eles eram respeitados. Quando a gente era criança, a gente não entendia, a gente zoava. Não tem televisão em casa. Tá andando com calça de tergal num calor desse. Não, ele era conhecido pelas suas vestimentas. A antiga loja de departamento chamada Mesbla, que vendia desde um alfinete até um carro 0 km, se você chegasse lá na loja,
Isso aí é fato, tá, irmão? Nos anos 80 dissesse que era crente. Isso é nos anos 80. A Mesbla, para abrir um crediário para você, ele não pedia comprovante de residência, não pedia rolerite, né, conta-cheque, nem extrato bancário. Era a palavra do crente. Que o crente era os mais adimplentes, então você não precisava apresentar nada, era só falar, eu quero comprar isso aqui, mas eu não estou com o dinheiro todo. Posso pagar em 5 vezes? Ele pode, leva. Nome. A palavra que está faltando em muita gente aqui. Eu olhei ele oferecendo um conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Querido, a Arca da Aliança era revestida pelo ouro, que é chamado de ouro de Ofir, que era o mais puro que tem. A Arca, um dia eu vou pregar, eu já botei um texto sobre isso. A Arca da Aliança é a presença de Deus. Ela é feita de madeira, madeira é o homem, revestido de ouro fino. É aquilo mesmo que está aqui. É a presença de Deus. Madeira é o homem, entendeu? Que vem da árvore, que é o homem. A fim de que te enriqueça. Olha só, engraçado, né? Jesus está falando para comprar ouro dele, para que ele enriqueça. Mas a própria igreja de Laodiceia está falando que ela é rica. Que riqueza é essa que ele está falando? Presença de Deus. Roupas brancas, para que se possa cobrir tua vergonhosa nudez. O branco, a cor branca é associado à santidade, à separação do mundo, entendeu? Para cobrir tua vergonhosa nudez. A santidade, você sendo separado do mundo e sendo fiel a Deus, seguindo os preceitos da palavra dele, Satanás não pode te envergonhar não, é isso que ele está falando. E compra o melhor colírio para que, ao ungir teus olhos, possa enxergar claramente. Jesus ele não está falando para pegar colírio de pingar gota no olho, não. Ele está falando da cegueira espiritual. Porque quando uma igreja, uma pessoa associa Deus ao dinheiro, só vive em prol do dinheiro e bem dessa terra, querido, ela está cega espiritualmente. Você pode ver que nesses megatemplos, quando tem algum milagre, ou é entre o visitante, ou se você investigar bem, tem um teatrinho por trás disso aí. Entendeu? Tem uma produção teatral atrás disso aí. Eu repreendo, versículo 19, eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Se, pois, diligente, arrepende-se. Ele corrige, irmão. Só que tem gente que não aceita a correção. Provérbios 1:23 de novo. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Tem muitos segredos. Tem muitas promessas, tem muitas dicas, muitos esquemas assim, para você estar bem na palavra, se você levar a sério, entender a palavra de Deus, querido. Entendeu? Então ele está dizendo, se arrepende. Eu já falei, eu não me canso de repetir, irmão, Deus não está preocupado com quanto tempo, quantas décadas, quantos anos você viveu numa mentira, numa ilusão. Ele não quer saber disso. Ele está interessado na tua capacidade de abandonar a enganação, a mentira, isso, e passar a seguir a verdade, que é a palavra dele. Bota isso na tua cabeça, eu não estou aqui criticando vocês, não. Eu estou aqui chamando para vocês abrir o olho. É vocês que têm que atravessar a porta que está lá na carta da igreja de Filadélfia. É vocês que têm que atravessar, a porta está aberta, mas Jesus não vai empurrar, nem eu vou empurrar ninguém, não, nem ninguém vai te empurrar, não, querido. Arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ó, ele já falou que veio sem demora, agora ele está batendo na porta. Essa igreja não existia 30 anos atrás. Nós estamos no final dos tempos, irmão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Agora olha só que coisa interessante. Ele está falando de uma igreja de Laodiceia, né? Uma igreja que se diz rica. Rico sou, não sinto falta de nada. Olha, ao meu ver, quando você abre uma igreja, ou quando você frequenta a igreja, há de se supor que Jesus está lá dentro, né? Mas não, por que Jesus está batendo na porta? Porque ele está onde, irmão? Ele está do lado de fora. Mas será porque ele quis? Ele saiu para dar uma volta lá no pátio da igreja, na rua, para ver como é que está a rua. Voltou o obreiro, o diácono lá que fechou a porta sem querer, foi isso? Que botaram ele para fora, irmão. Com essas doutrinas de homem, essas presepadas que as pessoas estão fazendo dentro da igreja aí. Botou ele para fora, mas mesmo assim, ele é paciente, ele é misericordioso, ó. Ele bate, deixa eu entrar, que eu resolvo a situação da tua igreja e da sua vida.
Agora a promessa, os 2 últimos versículos. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvido, compreenda ou ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é mais esse último versículo 21, que ele considerei que se assente comigo no meu trono, é mais uma indicação de que Jesus está falando especificamente para uma congregação. Porque sentar no trono é cargo de comando. Assim, né? Igual o pastor Alves falou uma vez na pregação do Grande Trono Branco, eu quero ser faxineiro na glória, assim, eu quero ser o menor, eu só quero estar salvo. Eu também, irmão. Eu não tenho pretensões de governar nações, de cidade, de ser um dos anciões. Não, não. Qualquer cantinho que Deus vai arrumar para mim lá, tá ótimo, querido. Eu não tenho ambição, assim, ganância de ser, a não ser que Deus chegue e fale assim, ó, eu quero que você lidere aí umas almas aí, eu quero que você pregue para algumas almas, aí ele vai me capacitar para isso, entendeu? Mas o livre-arbítrio de você ficar soberbo é teu, você que tem que controlar. O poder ele derrama. Agora, se você se ensoberbecer, querido, já era, entendeu? Já era. Tu vai levar uma rasteira que dificilmente tu vai levantar. Então, quando ele está falando que essa promessa de assentar no trono é porque vai reger nações. Eu já expliquei, irmão, que vai ter uma vida, vamos dizer assim, né? Depois da volta de Cristo. Vai ter assim, a gente vai pregar, a gente vai se juntar. É uma coisa maravilhosa, irmão. Os livros dos profetas, principalmente, né, Ageu, Zacarias, Ezequiel, Isaías fala isso também, que dá a entender que, como Paulo fala em Tessalonicenses, né, que os mortos ressuscitarão primeiro, dá a entender, irmão, que depois que Jesus voltar e o Satanás for preso por 1000 anos, né, ele vai estabelecer um governo de verdadeira justiça na terra. E como a área é grande, são 9 milhões de quilômetros quadrados, segundo cálculos, né, proporcionais da Bíblia, a gente vai conviver com os antepassados que morreram. Então eu imagino uma situação, não está escrito literalmente na Bíblia, mas ela me mostra, tá entendendo? Ele deixa você imaginar. Tipo assim, você se juntar com Paulo, né? Imagine eu assim, eu e você lá, né? Na cidade edificada. Se juntando com Paulo, com Davi, com Isaías, com Elias, foi um grande homem de Deus também, com Estevão, e a palavra de Deus diz que a gente vai, assim, trocar ideias, irmão. Tem um mistério, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem fim, pode conferir, ele não tem fim. Tu sabe quem vai completar o fim do livro de Atos dos Apóstolos? Nós. Então Paulo, ele vai compartilhar a experiência da época dele e a gente vai compartilhar a experiência das nossas. A gente vai entrar em acordo pela palavra e vai sair para pregar para outras nações, irmão. É isso que a Bíblia me mostra. Não dá para espiritualizar essa parte. E isso é uma promessa maravilhosa, querido. Então, o que acontece aqui, antes disso, tem que ter a separação do joio e do trigo. E não existe evento melhor do que a grande tribulação para separar o joio do trigo. Para separar Filadélfia de Laodiceia, irmão. Você está me entendendo? Então, esse conselho desses vídeos que eu dou para vocês se agarrar na Bíblia, sair do sistema, né, se santificar, que é a santificação, é porque essa peneira ainda não aconteceu, mas está bem às portas pelos acontecimentos. Não é para chegar e falar assim, eu tive razão, vocês não quiseram ouvir. Não, não, irmão. Isso vai ser terrível para mim. Saber que pessoas que eu queria que fosse salva, mas eu não posso. Como eu te falei, Deus não se meteu nem no livre-arbítrio de Lúcifer. Não vai se meter no nosso, querido. Então é você que tem... A minha ideia com esses vídeos é o seguinte, é dar base para vocês. Vocês têm que pensar e analisar. Ou então deixar no comentário, Ricardo, eu não concordo com isso aqui que você está falando, não. Muitos podem falar, eu estou achando muito fantasioso, eu também achava, querido. Mas é uma sequência, é muita lógica, não dá para chegar para falar, irmão. Não tem como chegar e falar que é mentira, que é ilusão.
porque está escrito. E está acontecendo coisas que está escrito. Então, já que essa peneira não chegou, você ainda tem chance ainda de sair de Laodiceia, atravessar a rua e entrar para Filadélfia, porque é a Filadélfia que vai subir, querido. É a Filadélfia, que é na Filadélfia que vai ser derramada a chuva seródia, que é o derramado do espírito violento. É na igreja de Filadélfia, tá? Que pode ser qualquer um, irmão. Bilionário lá de fora, ministro, presidente, governador. Se você orar, querido, Deus derruba. Tu tá me entendendo? Tá chegando a hora da inversão, querido. A gente é perseguido. Esse vídeo que eu vou fazer aqui não vai chegar nem 50 visualizações. Mas vai chegar uma hora que isso vai se inverter. E eu creio nisso, irmão. A Bíblia me mostra isso. E eu queria que vocês fossem juntos. Entendeu? Porque tem promessas maravilhosas e está pertinho. O que vocês têm a perder, irmão? Analise bem. Dá uma olhada nos meus vídeos. Dá uma olhada com carinho. Passa a ler a Bíblia. Que a gente pode... eu não vou parar. Tem muito material bíblico, tem muita passagem bíblica que eu vou passar para vocês. Que eu gosto de comparar com o dia de hoje, né? Para vocês entenderem melhor. Eu não vou parar. Mas vocês já vão ganhar uma quilometragem que você vai perceber exatamente o que a Bíblia diz, o que eu falo, o que muitos pastores sérios falam. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.